Pessoal, tudo bem? A gente vai falar agora sobre a continuação das aulas sobre período arcaico. Agora é a parte 2. Vou falar algumas coisas aí sobre a formação da Grécia no período. Tá? Então, para começar, falar o seguinte para vocês. Nesse período aí da época arcaica, nós temos um fortalecimento das cidades-estado. Né? Então, como eu falei para vocês, lá na aula sobre época homérica, ali começaram a se formar as cidades-estado, mas elas só foram se fortalecer mesmo na época arcaica, que é essa que nós estamos estudando desde a aula passada, tá? Então, as polis, né, lembrando que é o plural de polis é o singular. Então, a cidade-estado, lembrando que é uma cidade independente, né? Então, eu falei para vocês que há mais de 100 cidades gregas aí na Idade Antiga, né? E aí, cada uma delas tem sua política própria, então isso é importante a gente entender, tá? Então, o fortalecimento dessa formação vai ser aí na época arcaica. Bom, pessoal, uma coisa também importante aí dessa época é isso aqui. Vocês estão vendo aí o mapa, né? Aliás, a foto aí. Essa foto aí é de uma polis, tá? De uma polis grega. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção? Então, vocês estão vendo ali que tem um templo. O lugar onde tem um templo ali é a Acrópole. Estão vendo aí que apareceu a Cidade Alta, é a Acrópole, né? A parte onde aparece aqui, ó, Cidade Baixa, está lá em verde, ó, Ágora ou Agorá, né, é a parte onde ficava onde estava a vida comum das pessoas, né? Então, nas partes baixas, né, então vejam que eu coloquei lá em cima verde, embaixo aqui amarelo, seria a Ágora, né? Isso aqui, claro, é uma foto atual, né? Até porque não tinha como você tirar a foto na antiguidade. Mas aqui eu peguei essa imagem para ilustrar para vocês. Então, na Idade Antiga, se isso aqui fosse uma cidade na Idade Antiga, na Grécia Antiga, então você teria essa diferença, né? A Cidade Alta e a Cidade Baixa. Na Cidade Alta ficavam então os templos, né? Ficavam algumas estátuas, e na Cidade Baixa ficava o mercado e a saída para o porto. Estão vendo lá na parte lá de cima da foto, que é a saída para o litoral, né? Então, todas as cidades gregas, basicamente, tinham essa formação, né, essa diferenciação entre cidade alta e cidade baixa. Entender também que tinha uma diferença entre meio urbano e meio rural, né? Então tem uma imagem aqui, olha, vocês estão vendo essa ilustração, tá aí a assinatura, né, de quem fez, né, Fernando Vergara Pinha, tá ali, ó, 2013, né? Então vocês podem ver, ó, tá lá o mesmo esquema, ó, cidade alta lá em cima, a Acrópole, cidade baixa, e aí em volta os campos, né, o meio rural. Então tem a diferença entre meio urbano e meio rural, tá? O meio urbano, então, é onde as pessoas faziam o comércio, faziam ali suas movimentações mais ali da cidade mesmo, e na parte rural era onde se plantava, né? Eram os camponeses ali que ficavam. Esse modelo aí vocês podem ver que tem um caminho que sai dali da cidade e vai até o porto, né? Então toda a cidade grega aí basicamente vai ter um porto, porque o comércio marítimo vai ser muito forte aí para essas cidades, tá? Então, esse é outro detalhe também importante, tá? Bom, uma outra coisa, pessoal, muito importante, além disso, é a questão da colonização grega, tá? É na época arcaica que os gregos começam a colonizar outras terras. Então, eles vão colonizar o sul da França atual, a Itália, eles vão colonizar parte do Mar Negro. Então, por quê? Porque o que acontece? Não tinha terra para todos na Grécia. Então, o que vai acontecer? Eles vão começar a fazer colonização para ocupar outros lugares, para dar terra, dar ocupação para outras pessoas ali que não conseguirem encontrá-la, né? Encontrar essa ocupação nas terras gregas originárias, né? Então, o que acontece? Tá aí, ó, o mapa, né? Vocês podem ver. Lembrando que eu vou colocar o crédito aí dessas imagens todas nos comentários, né? Aqui da própria publicação. Então vocês podem ver aí a parte rosa clara é a Grécia mesmo, né? A parte rosa um pouco mais escura, né? Mais pink, são aí as regiões onde eles colonizaram. Então vocês podem ver, ó, lá Marsella, né, no sul da França atual, na Itália, ó, lugares como Nápoles, né? Também a Sicília, ali tem ali, ó, Siracusa, ali na ilha da Sicília, no sul da Itália. Aí você tem também lá no Mar Negro, olha, ocupações deles. Então, assim, os gregos se espalharam bastante, né? Então, isso daí foi a colonização grega, tá?
Era a ideia de dar terras para as pessoas que não conseguiram ocupar alguma terra nas próprias terras gregas originárias, tá? Então, isso é a colonização grega, importantíssimo também. Então, da cerâmica, tá? Que vai ser a arte aí que vai ser espalhada por esses territórios aí que os gregos foram conquistando, tá? Lembrando o seguinte, só voltando na questão da colonização, para ficar claro, não é a mesma coisa da colonização que houve aqui nas Américas, tá? Pelos europeus, porque a colonização daqui funcionava na base do pacto colonial que proibia as colônias aqui da América de negociarem com outras colônias ou outras metrópoles. Então, por exemplo, o Brasil aqui era proibido por Portugal de negociar com outras colônias. Mas no caso dos gregos, não. Os gregos, as colônias eram livres. Era mais colônia no sentido de povoar, mas não no sentido de domínio completo. Essa diferença é importante, tá? Bom, mas voltando então, falando sobre a cerâmica grega. Então, a cerâmica grega, pessoal, ela vai se espalhar bastante aí no período arcaico também. É uma época muito rica para assentar as bases aí do que seria a Grécia depois, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo, tá? Do cântaro, né? O cântaro é uma das artes aí em cerâmica que era bastante conhecido na época, tá? Esse exemplar está no Museu do Louvre, na França, né? Então, o cântaro da Beócia. Beócia fica perto de Atenas, né? É a parte ali onde fica Tebas, que era uma das cidades mais importantes do mundo grego, tá? Então, isso aí é um exemplo da cerâmica grega. Outro exemplo é isso aqui, ó, a ânfora, tá? A ânfora que esse exemplar aí que mostra Atena, né? Uma homenagem a deusa Atena, mostra-se aí essa cena dela, está no Museu Arqueológico, né, Nacional de Atenas, né? Então, enfim, há vários tipos de cerâmica, né? Então eu coloquei só duas aqui para vocês terem uma noção dessa arte grega aí que estava acontecendo, né? Então ali a imagem no cântaro é um simpósio acontecendo, né? O simpósio é uma reunião. Bom, as moedas, né? Então as moedas elas são importantes, por quê? Porque começa-se a ter o comércio muito difundido e não dá para ficar realizando troca de produto por produto. Então a moeda facilita essas trocas, né? Então aqui, ó, isso aqui é um dracma, tá? O dracma, ele é uma homenagem à deusa Ísis, né? Que é a deusa do arco-íris. Então, assim, o dracma tem esse fundamento aí. E aí a moeda, então, ela aparece aí. Então, esse é um dracma, tá? E esse aqui é um tetradracma, que vale 4 vezes mais que o dracma, tá? Bom, e aí, pessoal, né? Isso é uma das coisas importantes também dessa época. Também nós temos a escultura, né, que vai se difundir bastante aí na época do arcaísmo, da época arcaica, só que não é uma escultura igual aquelas esculturas que a gente vê do período clássico, que é mais conhecido. Por quê? Porque as esculturas do período clássico elas vão ser mais esculturas que vão dar aquela noção de movimento. Então essas esculturas do período arcaico elas são mais, vamos dizer assim, elas não dão essa noção de movimento, né? Elas não vão mostrar ali, por exemplo, alguém num lançamento de um disco, por exemplo, um lançamento de um dardo, ou dando supondo ali que vai estar numa cena de guerra, ou prestes a dar um salto. Isso não vai acontecer nessas esculturas, muito difícil acontecer nelas, né? Então vão ter esse exemplo aqui, elas são esculturas mais paradas, né? Então tá aqui, ó, isso aqui é uma Coré e o Couros arcaicos, tá escrito, né? Então vai ter a referência lá também para vocês verem no crédito das imagens, né? Então é o tipo de escultura que existe aí na época arcaica. Coré porque é a escultura feminina, né? E Couros é a masculina, tá? Na próxima aula a gente continua falando sobre a época arcaica. A gente vai falar sobre a questão da política, né? E a gente vai falar sobre os Jogos Olímpicos um pouco também, né? E enfim, a gente vê isso na aula que vem. Por enquanto é o que eu tinha para falar. Obrigado.